Quais são os critérios aí para a gente avaliar se o paciente tem ou não tem o transtorno de personalização ou desrealização? O primeiro critério é a presença de experiências persistentes ou recorrentes de despersonalização, desrealização ou ambos. Então, o transtorno, a despersonalização e a desrealização, elas são sintomas, tá? Elas são sintomas que o paciente pode sentir. E aí existe o transtorno de despersonalização e o transtorno de desrealização, tá? Assim como o transtorno de pânico, o paciente ele pode ter um ataque de pânico e não necessariamente ter o transtorno de pânico. O paciente, para ter o transtorno de despersonalização e desrealização, ele precisa ter então, experiências persistentes ou recorrentes de despersonalização, às vezes só de despersonalização, às vezes só de desrealização ou de ambos, tá? Dos dois ao mesmo tempo. A despersonalização, ela se caracteriza por experiências de irrealidade, desapego ou ser um observador externo com relação aos sentimentos, aos pensamentos, sentimentos, sensações, corpo ou ações. Por exemplo, alterações perceptivas, senso de tempo distorcido, irreal ou ausente, né? Estando meio ausente, entorpecimento emocional e ou físico. E a desrealização são experiências de irrealidade ou desapego em relação aos arredores. Por exemplo, indivíduos ou objetos são experimentados como irreais, oníricos, nebulosos, sem vida ou visualmente distorcidos. Outro critério, durante as experiências de despersonalização e desrealização, o teste de realidade permanece intacto. O que é esse teste de personalidade, esse teste de realidade, tá, que a gente considera aqui? Significa que uma pessoa que sofre do transtorno é capaz de responder a perguntas e interagir normalmente com o seu ambiente. Então, esse teste de realidade, que quando o indivíduo tem a desrealização e a despersonalização, ele não está tendo uma questão psicótica, onde ele acredita que aquilo que está acontecendo com ele é real, tá? Ele não acredita que aquilo que está acontecendo com ele é real, que o mundo é irreal, que as coisas estão muito ali funcionando de um jeito diferente, aquilo realmente está acontecendo e tudo mais. Não, tá? Ele entende que é um processo que está acontecendo além ali. Ele entende também, ele consegue conversar naturalmente, ele se vê no mundo, tá? Consegue conversar naturalmente, consegue interagir com as pessoas, não existe essa questão. Então, o teste de realidade precisa estar intacto, tá? Permanece intacto. E os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo social, ocupacional ou outras áreas importantes do funcionamento. Então, se não causa nenhum prejuízo na vida do paciente, ou um sofrimento significativo, não é também considerado um transtorno. E aí, como sempre, né, não é atribuível a efeitos fisiológicos de uma substância, então às vezes usou alguma droga que causa esse efeito, então não é considerado um transtorno se foi causado por uma droga, por uma outra substância, ou uma condição médica, por exemplo, convulsões. E também a perturbação não é melhor explicada por outro transtorno mental, como esquizofrenia, transtorno de pânico, transtorno depressivo maior, transtorno de estresse agudo, transtorno de estresse pós-traumático ou outro transtorno dissociativo que pode gerar esses sintomas, tá? Então esses são os critérios que a gente considera para determinar, né, para dizer que o paciente tem o transtorno de desrealização ou de despersonalização. Certo? Sendo um pouco ainda mais específico da despersonalização e da desrealização, os sintomas incluem também se sentir desapegado de tudo à sua volta, sejam pessoas, objetos, seja o ambiente aí na sua totalidade. Então as coisas parecem meio surreais. Indivíduos com o transtorno podem sentir-se como se estivessem em um sonho ou no meio de uma névoa, como se uma barreira separassem eles do seu ambiente, mas isso novamente, lembrando que o teste de realidade permanece intacto. Então o mundo parece sem vida, sem cor ou artificial. E podemos encontrar pensamentos também de que o mundo não é real, que é tudo uma ilusão, como no filme Matrix mesmo. E a percepção de tempo também pode estar afetada, podendo causar a impressão de estar passando muito rápido ou muito devagar. Alguns objetivos podem parecer embaçados ou distorcidos, e sons podem parecer mais elevados ou mais baixos do que a realidade. Na verdade, alguns objetos podem parecer embaçados ou distorcidos, e sons podem parecer mais elevados ou mais baixos do que a realidade. Então,
o indivíduo ele pode se sentir desconectado das coisas, né? Desconectado do seu corpo, da sua mente, dos seus sentimentos. E quando a gente entende mais ou menos o funcionamento desses transtornos, tá? Fica mais claro do porquê isso acontece. Então ele acaba tendo uma impossibilidade muitas vezes de reconhecer e de descrever as suas emoções, de saber necessariamente o que ele está sentindo e de viver aquilo. Então isso pode acabar acontecendo, isso pode estar presente, ele pode ter uma desconexão também da sua memória, tendo uma incapacidade de lembrar delas aí claramente e acaba tendo problemas com isso. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.